no versículo 2, o Senhor começa falando assim, olha, quem escreveu a Bíblia é desconhecido o autor de Hebreus, né? Uns falam que foi o apóstolo Paulo, mas não dá para afirmar se foi o apóstolo Paulo, mas sabemos que era alguém que era bem conhecedor das leis, né? Das coisas antigas, da antiga aliança, e ele vai aqui falar da nova aliança. Ele compara muito claramente da nova aliança, esse tema que eu vou falar não dá para a gente falar de todos os pontos, porque é muito, muito grande, tem muitas informações, mas vamos trazer alguma coisa importante, né, que o Espírito de Deus colocar para a gente ensinar hoje. Né? No versículo 2, ele, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, né? Está falando do dia de hoje, né? No nosso tempo. Aí no versículo 5, ele vai falar da antiga, né? do tabernáculo antigo, e ele vai falar assim, ó, os quais, versículo 5, ministraram em figura. Ele falou do tabernáculo atual, depois ele fala do antigo, ele vai falar, os quais ministraram, versículo 5, em figura de sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que se foi mostrado no monte. A gente vê aqui que ele fala de sombra, figura de sombra, né? De que a gente vê que foi Moisés quem construiu, Deus deu todas as instruções. Você pode achar isso em Êxodo capítulo 25, e você vai lendo, né, no Antigo Testamento, você vai ver todas as informações, os detalhes que Deus passou, né, para Moisés construir um tabernáculo que foi feito, como nós vemos aqui, por mãos humanas. É o primeiro tabernáculo feito por mãos humanas, construído por Moisés. Era um templo móvel, né? Vocês já conhecem bem da história, a gente vai ler até alguns versículos aqui para a gente firmar isso bem, né? Mas o que me chama a atenção quando Deus passa esta instrução, a gente precisa voltar a entender lá no princípio, né, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, né, que nós vemos que é um Deus que sempre quis estar próximo da sua criação. Deus sempre quis estar próximo da minha vida, Deus sempre quis estar próximo da sua vida, assim como nós cremos que o Senhor, Ele está aqui hoje, né? Eu também creio que o Senhor está aí onde você está ouvindo esta palavra também. Eu tenho certeza no meu coração, porque a palavra de Deus afirma isso, né? Deus não é só Deus de perto, mas é Deus de longe, né? Aonde dois ou mais se reunirem para clamar, Deus está, né? Ele se manifesta poderosamente. Eu creio na presença do Senhor e também que Ele habita dentro das nossas vidas. E você vai ver em Gênesis capítulo 3, versículo 8, né? E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A gente vê Deus presente, Deus visitando Adão e Eva. Aqui nesse caso já não foi um momento muito agradável, porque eles já haviam experimentado o pecado e eles estavam fugindo, porque a gente sabe que o pecado, né, nós servimos a um Deus santo e o pecado nos separa de Deus. Deus não tem comunhão com trevas. Aqui Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, mas nós ainda assim servimos a um Deus de infinita misericórdia. Se você vai no capítulo 3 mesmo, versículo 21, você vai ver que algum animal ali foi sacrificado, né? O propósito que a gente vai ler todo o Antigo Testamento, você vai ver que o sacrifício que era feito era algo temporário, mas ainda assim, né, era uma oportunidade da gente ter um relacionamento com Deus. E você vai ver também no versículo 15 que Deus, né, já faz uma promessa de enviar o Messias.
Deus nunca, mesmo que o ser humano pecou aqui, o Adão e Eva, eles entraram no pecado, na desobediência, Deus nunca abandonou. Deus sempre quis a restauração, Deus sempre quis estar próximo, não só de Adão e Eva, mas também das nossas vidas. E Deus, a gente viu, nós vimos semana retrasada que Deus tira esse povo do Egito, né? A décima praga, onde fala do sacrifício, Jesus libertando o povo da escravidão. Deus chama esse povo agora para ir para o deserto, e Deus dá uma instrução para Moisés construir o tabernáculo. E em hebraico, vou tentar falar mais ou menos essa palavra, Mishkan, que traduzido é um lugar santo. O tabernáculo era um lugar santo, e quando hoje nós temos a revelação, né, pelo Espírito Santo de Deus, quando a gente estuda o tabernáculo, essa aqui tá ruim a foto, né, meu irmão? Tá muito ruim, né? Mas tem aquela foto daquela maquete, inclusive nós vamos comprar uma maquetezinha para a gente poder ensinar, mostrar. E quando a gente já tem a revelação, né, pelo Espírito Santo, quando a gente começa a estudar todo o tabernáculo, a gente vê Cristo em detalhes ali, em todos os pontos, como Deus, né, agora ficou um pouquinho melhor aqui, né? Vocês podem ver aí a foto, para quem nunca viu um tabernáculo, mais ou menos, olha, isso aí, né, a gente não dá para ver, talvez você de casa não consiga assistir bem, ver bem as imagens, e a gente vê o altar ali, né, do sacrifício, vê os sacerdotes, vê alguns animais, e a gente vai tentar ver alguns detalhes, alguns pontos importantes, né, mas quando Deus dá a instrução, olha o que fala em Êxodo 25, versículo 8, se você quiser apontando todos os versículos aí, é bom para você depois meditar, né, confirmar na palavra, checar na palavra do que eu estou falando aqui, como os crentes de Bereia, quando as pessoas anunciavam a palavra, eles comparavam na palavra. Eu acho que assim, a gente sempre tem que usar a palavra para checar, não vamos checar na palavra, porque nós somos, né, crentes, e devemos usar a palavra como referência para as nossas vidas. Ele fala assim, olha, em versículo 8, ele fala, Êxodo 25, versículo 8, e me farão, está falando, Moisés, vocês vão fazer, olha, mãos humanas, né? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Você tem ideia disso, né? O Deus criador de todas as coisas, dos céus e da terra, querendo estar no meio de um povo, né? Um povo que a gente sabe da história, e também a gente olha para as nossas vidas, o quanto nós somos também às vezes duros, né? Resistimos, desobedecemos, mas ainda assim a gente vê um Deus assim querendo estar no meio do povo. Habitarei, vou estar ali junto de vocês. No capítulo 40 de Êxodo, versículo 34, você vai ver, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isso no Antigo Testamento, aquela nuvem que cobria, né, que protegia ali o povo, era a glória de Deus, e ela descia, né, subia, era coisa assim, não era fixa ainda, né, era algo móvel, né, o povo quando tinha que caminhar, a glória de Deus levantava e o povo entrava ali, desmontava tudo, os levitas desmontavam tudo e eles caminhavam, né, com a direção ali, o fogo conduzia eles pela noite, como está no versículo 38 do mesmo capítulo 40, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Era algo visível, a manifestação de Deus, a glória de Deus era algo visível, Deus se manifestando para aquele povo, né? Deus cuidando, Deus dando as direções, mas a gente vê ainda o povo ainda resistindo, desobedecendo, ainda naquele tempo, e aquilo era só sombra. Você tem ideia, gente, se era sombra, imagina hoje, né? Imagina hoje como deveria ser a igreja, ou como deve ser a igreja do Senhor nesse tempo. Nós vamos ver alguns
Põe aí de novo a foto, acho que embaçou de novo aí, meu irmão. Se embaçou, vê se dá para melhorar aí. A gente não dá para falar de todos os detalhes, mas até mesmo a parte externa do tabernáculo, essa partezinha branca, os tecidos, né, as madeiras, tudo tem um significado, né? Todos eles, a porta. Olha, primeiro a gente vê aqui o átrio, essa parte externa era o átrio, né? Onde o povo entrava, onde existiam alguns sacerdotes, aquele que entrava pela porta, né? A porta também era chamada de o caminho. Aí você já olha, já vai começando a lembrar das palavras do nosso Senhor. Jesus fala em João 10:9 que Ele é a porta da salvação. Ele também fala em João 16:4, se eu não me engano, 16:4, 14:6, que Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês sabiam que a igreja no princípio ela foi chamada caminho, né? Assim era conhecido os do caminho, né? Aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus. E se a gente não entra, o Guilherme botou aqui agora, né? Já botou até ali. Se a gente não entra, né? Você lembra que Pedro falou que fora de Cristo não há salvação? Atos capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano. Vê aí, meu irmão, se é esse mesmo. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui era a entrada ali onde o povo ia buscar a restauração, né? O povo levava ali o sacrifício, a área onde era permitido o povo. Depois aquela outra areazinha ali retangular que é menor, lá dentro tem lá o santo lugar onde somente o sacerdote poderia entrar. Existem alguns elementos que a gente vai trazer aqui alguns pontos importantes, alguns elementos dentro do santo lugar, e dentro ali mesmo ainda tinha uma outra parte que era o santo dos santos, aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar, onde estava ali a arca da aliança, que tinha aqueles dois querubins em cima da tampa ali, que era chamado propiciatório, onde se aspergia o sangue. O sacerdote, somente o sumo sacerdote poderia entrar lá no Santo dos Santos, onde tinha um véu que separava, né, o santo lugar do Santo dos Santos. Uma vez por ano, para oferecer, né, assim, pelo pecado do povo, pelos pecados, né, do povo naquele tempo. Não só pelo do povo, ele primeiro oferecia para a sua vida. Quando você passa pela porta, meus amados, você depara logo com um altar de sacrifício ali, né, onde o cordeiro era sacrificado pelos pecados, né, e oferecido ao Senhor. Depois você vai ver uma bacia de bronze, está tão pequenininha ali na foto, né, que é depois. A gente vai ter aqui, né, uma maquete, você depois vai poder ver direitinho e estudar bem isso, né? Vai ter uma bacia de bronze onde tinha água, onde o sacerdote lavava as mãos e lavava os pés para ele poder entrar no santo lugar, que era, como eu falei para vocês ali, a primeira parte daquele outro retângulo que é menor dentro de todo aquele tabernáculo. Lá dentro existiam alguns elementos, né? Dentro do santo lugar existia uma mesa com os pães da proposição, existia o candelabro, o altar de incenso, que tudo tem um significado. O candelabro significava, né, o Espírito Santo, né, o pão da proposição, o pão ali que estava ali, era mostrando também Cristo. O altar do incensário, ali é onde esse era oferecido, assim, como simboliza as nossas orações, simbolizava naquele tempo também, né, as orações do povo. Então existem muitas informações, né, sobre o tabernáculo, o Santo dos Santos. E alguma coisa, só um detalhe específico que eu quero trazer aqui para vocês, né? Na tampa do propiciatório, bota aí, meu irmão, por favor, 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Vai falar
o sacerdote, ele oferecia ali naquela primeira parte ali, o cordeiro era sacrificado e ele pegava o sangue e entrava, o sumo sacerdote, ele entrava, era o único que podia entrar no Santo dos Santos, e ele pegava o sangue, né, e aspergia assim sobre o propiciatório, né, aquela tampa que tinha os dois querubins, e eles olhavam ali para onde era atirado o sangue perdoando os nossos pecados. Fala assim, ó, e a vida se manifestou e nós temos visto e dela damos testemunha e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo, né? Quando o sumo sacerdote ali era algo como nós lemos em Hebreus, era sombra, era algo que nós podemos entender hoje quem era sacrificado, quem foi sacrificado por nossas vidas. Então a gente vai aprendendo todas essas coisas, olhando para o tabernáculo, a gente vai vendo a mão do Senhor agindo. Olha, o sangue é tão importante, meus amados. Em Efésios 1:7, não precisa nem colocar isso agora, você aponta na sua casa, Efésios 1:7, o derramamento do sangue ali, ó, foi para perdão, que era do passado, as coisas que nós praticamos no passado. Em 1 João 1:7, ele limpa, né? O sangue de Jesus é provisão para limpar no presente as nossas ações pecaminosas. Em Romanos capítulo 5, versículo 9, você vai ver que é para justificação, para coisas futuras. Você pode ler depois em casa, você vai entender claramente do que nós estamos falando. Nós vemos isso tudo aqui, meus amados, era sombra. Existem tantas coisas, tantos detalhes que nós precisamos aprender, né? E comparando sempre com o Novo Testamento para a gente ver, e você vê Cristo em detalhes, a gente vê Cristo nas cores do tabernáculo, né? Em detalhes, em cada itemzinho. Esse está perfeito, esse aí dá para ver legal agora, olha. Aqui tem o candelabro, o pão da proposição, o altar do incenso, e lá dentro, olha, lá dentro tinha a arca, né, onde você encontrava lá as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão que foi posto lá dentro. E ali a glória de Deus se manifestava. E só uma pessoa podia entrar, que era o sumo sacerdote. Você imagina, né? Você imagina? E uma vez por ano podia experimentar. Eles viam, era visível, mas não experimentavam, gente, a presença de Deus assim, olha. E Deus, né, era a misericórdia de Deus. Deus é tão santo, que se o sumo sacerdote entrasse ali, naquela parte em pecado, ele morria. Imagina isso, essa cena. Mas isso a Bíblia ensina para a gente que era sombra. O homem olhava aquela manifestação para aquele tempo, mas Deus já estava lá na frente, já trabalhando para algo mais tremendo, né? Já era tremendo isso, eu imagino que devia ser algo tremendo, porque o povo, né, vibrava, a nuvem manifestando era a glória de Deus, e o fogo que se manifestava, que talvez você já conheça bem a história, você sabe que era a manifestação do poder de Deus no meio do povo. E uma ordem que foi dada para eles é que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso já fala para a gente também que não só naquele tabernáculo, mas em nossas vidas também, o fogo de Deus nunca deve se apagar. A gente deve manter a chama acesa. Deus passou isso para eles, olha, não deixe o fogo apagar, que venha queimar continuamente dentro do tabernáculo. Então, em nossas vidas hoje também, o fogo deve queimar em nossas vidas, aqui dentro dos nossos corações. Isso foi um templo que Moisés construiu, um templo móvel. E depois, se você já conhece bem da palavra, você sabe que Davi desejou construir
um templo fixo, mas Deus não permitiu, por algumas razões, e o filho dele, Salomão, né? Davi levantou toda a arrecadação para construir o templo, mas foi Salomão que construiu o templo agora, ainda assim feitos por mãos humanas, fixo, né? Agora, a diferença é que agora é um templo fixo. Antigamente, quando Moisés construiu, eles se moviam, tinha que desmontar e montar em outro lugar onde Deus, imagina, deveria ser muito trabalho, mas era algo móvel, e agora Salomão vai construir algo fixo, é muito conhecido, né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 3. Bota aí, meu irmão, para a gente ler. Você vai ver que é algo visível, uma vez mais, né? No primeiro Deus enchia o tabernáculo, agora Deus vai encher o templo da glória dele de novo. Olha, bota aí, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. E diz assim, ó: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Versículo 2. Os sacerdotes, eu viro para lá, vai estar aqui na frente, é porque está mais longe lá, né? Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor a enchia. Então você vê que era uma coisa assim, uma manifestação ainda assim o quê? Limitada, mas era a misericórdia de Deus, porque Deus é um Deus santo, né? E eles faziam sacrifício e ainda assim era limitada toda aquela manifestação de Deus. Era visível, mas era limitada, e era sempre assim no local. Agora o prédio ali, a casa do Senhor vai ser enchida ali naquele tempo. A glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos, versículo 3... e todos os filhos, todos os israelitas viram o fogo. Era algo visível, né? Descendo, e a glória do Senhor sobre o templo, e ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém? Imagina aquela cena, gente, algo visível, a glória de Deus se manifestando. A gente está falando da glória do Deus, Criador de todas as coisas, do Deus poderoso e um Deus de grande misericórdia, porque Ele é um Deus santo, e Ele se manifestando, e aqui, como a gente leu ali, era sombra das coisas que viriam. E quando a gente vê começa o período, vem o Messias que havia sido prometido desde lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente agora vê Jesus se manifestando, né? Nós cremos, porque é o Espírito que convence as nossas vidas que Jesus ele foi o Messias que veio, Ele é o Senhor das nossas vidas. E Jesus em João capítulo 2, versículo 19. Bota aí, brother, para a gente ler, por favor. João capítulo 2, versículo 19. Eu fico assim, quando Jesus veio agora, agora o que era sombra vai deixar de ser sombra. Agora vai acontecer o real ali, né? A real agora, vai deixar de ser sombra. Você imagina o que era sombra, a gente via a glória de Deus se manifestando poderosamente. Imagina no real agora, que Jesus vai estabelecer agora o templo, né? Que Ele vai falar aqui agora em João 2,19. Jesus lhes respondeu: destruam este templo. Destruam este templo. Essa versão está bem diferente da minha. E eu o levantarei em 3 dias. Essa versão está parecida com a minha agora. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Versículo 20. Jesus respondeu... Versículo 20, bota aí. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Olha o que Jesus vai falar aqui, olha o que a palavra de Deus fala. Mas Ele falava do templo do seu corpo. Jesus não estava falando mais de um prédio, de um local fixo, de um local que... Obrigado, minha irmã. Obrigado.
Jesus não estava falando mais nem do tabernáculo, nem mais daquele que Salomão. Jesus está falando agora, está falando do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Meus amados, a gente sabe que lá na cruz, né, como eu já li aqui em 1 João 2, 1 e 2, ele foi a propiciação, né? Ele era assim o cordeiro que foi sacrificado por nossas vidas. Olha, lembra que eu falei que para entrar no Santo dos Santos tinha um véu? Olha aí, põe aí, meu irmão. Mateus capítulo 27, versículo 50 a 51. Não sei se vocês que estão assim acompanhando, né, estão me seguindo, não tá... Você aponta em casa e depois a gente vai repetir isso aqui. Eu já até falei com a irmã aqui que nós vamos ensinar. Eu vou pedir ao pastor Márcio também para trazer tudo isso aqui com detalhes dentro da escola bíblica dominical, né? Quando nós voltarmos aqui, a gente se reunir para a gente trazer assim em detalhes todos esses itens. Olha o que fala em Mateus 27, 50. E Jesus, outra vez, Jesus clamando outra vez com grande voz entregou o seu espírito. Olha o versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O véu foi rasgado do alto a baixo, partiu do Pai, o Pai recebendo o sacrifício, né? Ele abrindo o véu, o que era somente limitado ao sumo sacerdote. Se você vai ler agora quem é o sumo sacerdote para as nossas vidas hoje, você vai ver em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Põe aí, meu irmão. Eu quero mostrar para vocês na palavra, né? Na palavra. E eu aconselho assim, leiam. Nós vamos fazer essa classe aqui na Escola Bíblica Dominical. Leiam bastante o livro de Hebreus. E vocês vão marcando aí todos os detalhes. Olha o que diz aí, ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Versículo 17. Você não falou o 14, meu irmão? Bota aí. Bota no versículo 14. Eu falei o 16 direto, né? Visto que temos o quê? Um grande sumo sacerdote. Eu não sei se de casa, com a foto atrás, está dando para ler, né? Eu não sei se dá para ler de casa. Meio difícil, eu acho, né? Mas, se não der, você tem o versículo, você pode aí abrir a sua Bíblia, né? O versículo 14, olha. Visto que temos... Agora sim, agora dá para ler legal, obrigado. Visto que temos um grande sumo sacerdote, quem é? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Até aí tá bom, meus amados. Até aí. A gente vê claramente quem é o sumo sacerdote. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E porque ele é o nosso sumo sacerdote e nós estamos nele agora, nós podemos entrar em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e versículo 20, por causa do sacrifício, da vitória de Jesus na cruz, por nossos pecados, aonde ele foi o sacrifício, e ele sendo hoje o nosso sumo sacerdote, nós podemos entrar no Santo dos Santos, o que era limitado a uma única pessoa que fazia temporariamente aquele sacrifício. Agora nós podemos não só entrar ou viver ali na presença do Senhor, desfrutar a presença do Deus Criador dos céus e da terra. É algo, para mim, tremendo, né? E a gente aprende claramente com isso que Deus já não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando nós acabarmos aqui, tem um grupo aqui, nós estamos reunidos, sabemos que o Senhor está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Quando nós sairmos daqui, Ele não fica aqui.
Ele não fica aqui, porque ele não mora mais aqui. Ele não mora mais em templos feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7, versículo 48, diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Já não, você vê claramente quando Deus enchia, né, o tabernáculo, quando Deus enchia ali o templo que Salomão construiu. Agora a gente vai ver que a casa de Deus somos nós. Deus mora agora, como o próprio Jesus falou, como nós lemos lá em João 2:21, fala que ele falava do corpo dele, o templo era o corpo dele. Agora a glória de Deus se manifesta em nossas vidas. Em nossas vidas. O grande, meus amados, olha, lembra que eu falei que o tabernáculo era o local santo, da habitação de Deus. O corpo de Cristo, o templo que Jesus hoje continua sendo, deve ser um local santo. Uma coisa, meus amados, olha que Jesus mesmo falou isso, olha. Eu até preguei sexta-feira, eu até cheguei a citar sobre a vida de Pedro. Eu falei, lá naquela bacia, né, de bronze que a gente viu no tabernáculo, se puder colocar aqui de volta o tabernáculo. Estou dando trabalho hoje para o Guilherme, né? Olha, antes de entrar no santo lugar. Até as colunas, meus amados, têm um significado. A gente vai ver tudo isso aí na escola bíblica dominical. Tem um significado tremendo. Põe aí, tá, para pegar aquele grandão, né, o geral. Tem uma bacia de bronze que é onde o sacerdote, eu falei que lavava as mãos, né, e lavava os pés também para poder entrar ali no santo lugar. Esse primeiro lugar aqui era chamado de santo lugar e lá dentro que era o santo dos santos. Então eles lavavam as mãos. Lavar as mãos significava obras. E os pés, né, significava que eles estão conectados ali, olha, é pequenininho, está bem pequenininho, mas está aqui, não sei se vai ajudar a apontar aqui assim, né, mas não dá para ver na câmera, eu acho, né, mas está bem pequenininho, depois você vai poder ver direitinho isso aqui, quando a gente comprar uma maquetezinha, você vai ver. Então, Jesus fala lá em João capítulo 13, se eu não me engano, versículo 10, quando aquela história de que ele vai lavar os pés dos discípulos, né? E Pedro, não, Senhor, tu não vai lavar meus pés, não. E Jesus falou, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E ele falou, não, então não só os pés, lava a cabeça também. E Jesus falou assim, olha, você já está limpo, só precisa lavar os pés. Essa água ali simboliza a palavra. Hoje, essa palavra que nós temos aqui, ela purifica as nossas vidas, né, para santificação. Está falando da santificação, porque o local da habitação de Deus sempre foi um local santo e deve continuar ainda sendo um local santo. Um local santo. Vem o dia, lá em Atos, capítulo 2, versículo 1, agora o verdadeiro templo de hoje vai ser cheio. Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A igreja ali estava reunida naquele lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre ele. A minha versão fala, é um pouquinho diferente, mas dá para entender. O Espírito de Deus pousou sobre quem? Sobre as pessoas, né? E fala o versículo seguinte, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Aquela manifestação que nós vemos lá no tabernáculo, quando Deus enchia o tabernáculo, aquela manifestação que nós lemos quando Salomão construiu o templo, que Deus encheu, a glória dele se manifestou, mas era o prédio que era cheio,
né? Aquele local que foi cheio, mas agora no novo templo que Jesus estabeleceu, as pessoas foram cheias, e foi algo de novo visível, as pessoas viram e foram vistas por eles viram a manifestação, era algo visível. Como a gente sabe que continua sendo algo visível, a manifestação de Deus ainda hoje. 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17, põe aí. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, quem é? Que sois vós, é santo. Nós devemos viver uma vida santa, assim como o tabernáculo era sombra e indicava o Messias, a igreja, que deve ser um local santo, que somos nós, devemos refletir Cristo para as pessoas, porque a Bíblia fala que nós somos sal e somos luz. A glória de Deus vai ser algo visível, a manifestação de Deus através da igreja que somos nós, e devemos ser santos, porque Ele é santo. Nós devemos caminhar como sal e luz, para que as pessoas vejam a manifestação de Deus em nossas vidas. Você vê Deus trabalhando na mesma, assim, direitinho. Tudo que Ele prometeu, Ele vai sendo cumprindo. A gente sabe que, olha, aí tem um ensinamento de Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, né, somos diferentes pessoas e formamos quantos corpos aqui? Um. Só existe uma igreja, a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. O Espírito Santo nos conecta. Hoje nós estamos... Aqui tem pouca gente aqui hoje, mas nós estamos conectados. Mesmo quem está acompanhando de casa, lógico, a gente tem que estar junto, né? Sempre. Estar junto. Mas hoje, por causa dessas medidas aí, ainda assim nós estamos conectados pelo Espírito. Nós somos unidos pelo Espírito Santo. Aí Paulo fala aqui, olha, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O templo é o corpo de Cristo, que o corpo de Cristo somos nós que fazemos parte. A Bíblia nunca menciona no Novo Testamento, né, como a igreja sendo o edifício. Não existe isso. Sempre que se refere à igreja, a igreja que se reúne na casa. Você vai ler em Atos, a igreja que se reúne na casa de fulano. Da mesma forma que a gente vê hoje pessoas querendo ser igreja sozinho. Não existe isso. Não dá, nós somos juntos. E assim, é interessante, né, que quem une a gente é o Espírito Santo. E se você vê os ensinamentos de Jesus, Jesus fala que o Espírito Santo vai cumprir, vai ensinar, vai mostrar para a gente tudo que Jesus falou. E se nós somos de verdade templo do Espírito Santo, como eu vou querer me isolar? Ficar sozinho? Se eu sou morada do Espírito Santo e ele ensina para a gente todos os ensinamentos de Cristo, Ele quer que a gente viva o quê? Conectado. Quem separa, quem é que separa? É o diabo. O Espírito conecta. O diabo separa. A igreja, meus amados, é a congregação ou assembleia, na nossa reunião, que se reúne em torno do nome de Jesus como Senhor
e Salvador. Meus amados, o corpo é de Cristo. Nós fazemos parte desta grande bênção, que é o local da habitação de Deus. Você consegue ver isso? Você entende isso? E assim, meditando bastante sobre essa semana, olha, eu comecei a estudar segunda-feira sobre esse tema e eu falo para vocês, 10% foi apresentado para vocês aqui, assim, de tantas informações, de detalhes que a gente aprende com o tabernáculo. E nós vamos continuar, eu vou continuar estudando sobre isso. E assim, o que eu entendo hoje é que a construção do novo templo que Jesus se referiu, ela ainda não acabou. Porque é um templo que é espiritual, não é um templo físico, né? de paredes, mas somos nós. É um templo que ainda está em construção. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, 20. Bota aí. Dá para tirar o desenho de trás para que as pessoas que estão em casa assim também puderem acompanhar. Edificados sobre. Edificado, a palavra é de construído, né? De estar em construção. Está em processo ali está sendo trabalhado, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus, ele é a base, o fundamento. Se nós tirarmos Cristo, acabou. Todo o projeto de Deus se apontava para Cristo. Desde o princípio, de Gênesis a Apocalipse, é tudo em Cristo. Ele é a base. E vai lá no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo o quê? Santo no Senhor. Está se referindo a nós. Versículo 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, ou do Espírito Santo de Deus. Assim, a Bíblia mostra, ensina para a gente, a palavra vai ensinar, está revelado para a gente precisa examinar as Escrituras. Lembra que eu falei sexta-feira, Jesus, quando fala para Pedro, Mateus 16, 18, sobre esta pedra, aquela que existe uma grande discussão de quem era essa pedra, né, que alguns afirmam que era Pedro, mas a gente sabe que é Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, a gente leu aqui esse texto, que ele é a pedra principal, que sustenta todas as coisas. É nele. Jesus fala, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha o que Pedro, eu citei sexta-feira esse texto aqui, ó, Atos capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Se você vai ler todo o contexto aí, né, Pedro cheio do Espírito Santo, olha o que ele vai falar. Atos 4, 11. Ele é a pedra, a minha versão fala assim, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. O novo templo, a base é Cristo. O corpo é de Cristo, o local da habitação é o corpo de Cristo, e nós que estamos edificados em Cristo, formamos, né? A manifestação de Deus é na igreja, em nossas vidas, quando a gente se reúne para manifestar, para testemunhar, para que as pessoas vejam a glória de Deus. Olha, 1 Pedro, para a gente já terminar aqui, se vocês até quiserem
subir para a gente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vou ler o versículo 5, o versículo 6, depois o versículo 9 e o versículo 10, para a irmã que está anotando aqui. Olha aqui que ele vai falar. Vós também, como pedras vivas. Nós, como pedras vivas, somos lapidados, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundida. Amém, Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte. Jesus, ele é a pedra principal. Como eu já falei, se tirarmos Cristo, acaba. Não tem fundamento, não tem sentido a reunião aqui hoje. Se a gente tira Cristo, acabou. Não teria sentido. Eu não estaria aqui. Não dá para, sem Cristo, não dá. Sem Cristo, ele fala no versículo 9, olha. Mas vós sois a geração eleita. Gente, olha isso aqui. Vós sois a geração eleita. Olha, gente, isso aqui é tremendo. A gente vê a manifestação lá no Antigo, que era tremenda já. Imagina hoje, vós sois a geração eleita. Imagina, gente, isso aqui meu Deus, é coisa de Deus, é tremendo. Projeto de Deus, você é projeto de Deus. Deus olhou para sua vida, você vai fazer parte do novo templo. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa. Olha só, gente, nação santa. Povo adquirido para que anuncie as virtudes. Quem é? De quem? De Cristo. Refletindo Cristo para as outras pessoas. Daquele que vos chamou das trevas, para aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo. Versículo 10, meu irmão, põe 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém, amados? Nós somos o corpo de Cristo. A manifestação de Deus é em nossas vidas. E nós devemos ser santos, porque o local da habitação de Deus sempre foi um lugar santo. Nós servimos a um Deus santo. Você que me acompanha, olha, nós servimos a um Deus santo. Assim como ele fala que edificaria, ele vai trabalhar, né? Como pedra viva, ele vai lapidar a sua vida e o Espírito vai colocar você como parte. Gente, isso é tremendo, isso é tremendo. Isso é tremendo, é um privilégio de nós fazermos parte desta gloriosa manifestação de Deus no nosso tempo. Nós devemos ser parte do corpo de Cristo. Eu faço a pergunta para você: você faz parte do corpo de Cristo? Você faz parte, você entende o que a palavra ensina para as nossas vidas? E se nós entendemos isso, nós devemos viver isso de verdade, em todo o tempo, meus amados. Quando nós sairmos daqui, a gente vai se reunir nas casas, nós devemos continuar sendo, o local da morada de Deus. Não é só ser santo aqui dentro, é ser santo em todo lugar que nós andarmos, que colocarmos as plantas dos nossos pés. Amém? Então, medite nesse texto, Não adianta fazer só parte de uma igreja,
é uma instituição que existe. Não é só isso, a gente tem que, de verdade, fazer parte da Igreja Celestial. Nós somos a Igreja Celestial. Esse o novo templo é algo espiritual. Nós sabemos que por esse caminho, por Cristo, nós podemos hoje desfrutar da presença do Senhor nesse tempo, meus amados.